Vamos para mais uma aula de física, né? A gente já viu a parte ali de notação científica, então a gente vai ver agora o Sistema Internacional de Unidades, SI, tá? E aí vamos começar por um pouquinho de geografia e depois história, né? Imagine vocês aí que no mundo em que vivemos existem vários países, vários, são centenas de países. E aí, imagine que cada país desse invente uma unidade de medida para medir comprimento, tá? Então, aqui no Brasil, a gente utiliza o metro. E aí, nos Estados Unidos é outra medida. Na Inglaterra é outra. No Japão é outra. Na China é outra. E aí, concordemos que vira uma bagunça, né? E aí, pessoal, pensando nisso, nessa bagunça, nessa desorganização que ia virar, os cientistas, aqueles senhorzinhos dos cabelos brancos, que viviam em congressos, eles pensaram, não, vamos criar um negócio padrão, né, para deixar organizado aqui essa bagunça, certo? E aí, eles criaram o Sistema Internacional de Medidas, tá certo? Para quê? O mesmo metro que a gente usa para medir comprimento aqui no Brasil, seja usado no Japão, seja usado lá na Inglaterra, quase com a rainha, certo? E aí nós temos esta tabela, tá, pessoal? Não são só essas grandezas, tá? Tem bem mais, certo? Mas eu dei uma resumida nas principais, tá certo? Então, temos as grandezas e as suas unidades, tá? Então, ó, o comprimento, ele é universalmente medido em metro, tá certo? A massa é medida em quilograma. Tempo em segundo. Ah, professora, mas tem dia, tem minuto, tem tudo. Certo, mas se for para escrever, se um cientista vai escrever aí um relatório para publicar numa revista universal, ele tem que transformar em segundo, tá? Para ficar no padrão. Corrente elétrica é ampere, a unidade base. Professor, o que danado é ampere? Isso eu vou deixar para vocês descobrirem no terceiro ano, vocês vão amar. Temperatura termodinâmica, Kelvin, tá? São 3 escalas termodinâmicas. Kelvin, Celsius e Fahrenheit, tá? A gente usa aqui no Brasil os Celsius, mas tem essas outras duas. Então, imagine vocês aí que um cientista do Instituto Butantan está fazendo ali um relatório da vacina e ele descobre que ali ela tem que ser mantida a menos 20 graus Celsius, tá? E aí ele vai publicar isso numa revista, uma revista mundial. Tá, ele não pode publicar isso aí em graus Celsius. Ele vai ter que transformar em Kelvin para ficar ali no padrãozinho da sociedade, certo? Em resumo. E aí, continuando, quantidade de matéria em mol. Professor, o que é isso? Química, quarto bimestre, terceiro, quarto bimestre. Vocês vão amar também. Velocidade, metro por segundo. Ah, professora, mas tem quilômetro por hora. Certo, é um derivado, mas o padrãozinho aqui, ó, é metro por segundo. Aceleração, metro por segundo ao quadrado. Superfície, metro quadrado. Então, eu quero saber qual é a área medida de superfície de um terreno. Então, ela vai ser, ó, em metros quadrados. Volume, metro cúbico. Então, eu quero saber o volume de uma caixa d'água. 10 metros cúbicos, tá? Tem outros? Tem derivados? Tem, mas o padrão é um metro cúbico. Força em Newton, pressão em Pascal e potência é Watt. Ah, professora, mas na conta de luz da minha casa é quilowatt. Certo, tudo bem, não está errado. É um derivado, tá certo? Mas existe aqui o Watt, tá? Que é o padrão, certo? E aí, essa tabela que eu trouxe, ela é mais para vocês saberem quais são as unidades de base, tá? E aí, pessoal, imagine que vocês pegam aí uma questão e ela pede a resposta no SI. Então, vamos imaginar aí que a resposta deu aqui, de uma questão deu em quilômetro. Só que no SI é em metro. Então, vocês vão ter que transformar, vocês vão ter que fazer essa conversão. E é por isso que a gente vai aprender a converter as principais unidades de medida. Começando aqui pelas medidas de comprimento, tá certo? Então, pessoal, as medidas de comprimento, a gente tem uma tabelinha, tá? Que é essa aqui, que vai do quilômetro ao milímetro, tá certo?
E aí, dependendo de como é que vai ser pedido na questão, ela pode ser multiplicada por 10 ou dividida por 10. Pessoal, isso é um sinal de divisão, viu? Não é adição. Multiplica em cima, divide embaixo, tá certo? E aí, ó, a gente tem aqui nossa primeira questão. 2 km para transformar em metro. Como é que a gente vai fazer isso, professor? Vou botar aqui o 2. Vocês sabem que a vírgula está sempre no final, né? Então, a gente vai andar essa vírgula conforme o sentido dessas setinhas, tá? Então, de quilômetro para metro é para frente. Então, a vírgula vai andar para frente. Quantas casas? O tanto de número de zero que tiver é a quantidade de casas que a vírgula anda. Então, a gente tem 1, 2, 3 zeros. Então, essa vírgula vai andar 3 casas para frente. Então, se ela está aqui, ó, 1, 2, 3. Ela veio para cá e a gente vai completar com 0. Temos o quê? 2.000 metros. Pessoal, por conta aqui da dificuldade para escrever com o mouse, certo? Eu não vou colocar as unidades, eu vou tentar colocar bem devagarzinho. Pronto, deu certo, ficou bonitinho, tá? E segue o baile. O próximo é 1,5 metros em milímetros. Então, ó, de metro para milímetro, tá? Vou botar aqui 1,5. Então, ó, de metro para milímetro, a gente sabe que é para frente. Então, essa vírgula vai andar para frente. Quantas casas? 1, 2, 3. Então, 3 casas para frente. 1, 2, 3. E eu vou completar com 0. Deu 1.500 milímetros, tá certo? Estão vendo que é bem simples, nada difícil. Aqui, ó, 5,8, certo? E aí, 5,8 de quilômetro para centímetro, isso é muito. Então, a gente já sabe que, ó, é para frente de quilômetro para centímetro. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros e 5 casas para frente. 1, 2, 3, 4, 5. E a vírgula vem aqui para o final, tá? E a gente completa aqui com 0. Bem lindo. Ficamos com 580.000 centímetros. É muita coisa, é muito centímetro, tá? 1, 2, 3 centímetros, tá certo? E aí, continuando, deixa eu apagar aqui essa baguncinha. Pronto, agora a gente tem espaço para continuar. Continuando, né? 27 milímetros em centímetros. De milímetro para centímetro. Já está voltando, né? Se é voltando... Ó, de milímetro para centímetro é voltando. Então, essa vírgula ela vai voltar. Quanto? Uma casa, né? Então, a vírgula está no final, ela vai voltar uma, ela vem para cá. Ficou 2,7. Certo? 2,7 centímetros. Aqui nós temos 126, tá? 126 milímetros para transformar em metros. Voltando também. Quanto? 1, 2, 3. Voltando 3 zeros. A vírgula está no final. Então, ó, 1, 2, 3. Veio para cá e a gente coloca esse zero aqui na frente, tá? Então, ficou 0,126 metros. Bem simples assim, tá? E por último, de metro para quilômetro, tá? Temos aqui o metro para voltar para quilômetro. Então, a gente já sabe que é voltando. 12, né? A vírgula está no final. Ela vai voltar 1, 2, 3 casas. Então, ó, 1, 2, 3 casas. Veio para cá e a gente completa com 0. Ficou 0,012 quilômetros, tá? Super simples, tá certo? E vamos para o próximo, tá bom, pessoal? E aí, nós temos as medidas de área, tá? Que aí eu quero saber qual é a área de um terreno. O terreno tem 10 metros quadrados, tá certo? Que é ali a multiplicação do comprimento
versus a de lado vezes lado, tá certo? No resumo. E aí, vamos lá. Uma diferença é que aqui é multiplicado por 100 ou dividido por 100, tá? E as unidades são elevadas ao quadrado, tá certo? É a diferença para as medidas de comprimento. Então, a gente tem aqui 8,37, certo? 8,37 decímetros para transformar em milímetros. Então, a vírgula vai andar para frente. Quantas casas, professora? Vamos contar o número de zero? 1, 2, 3, 4. 4 zeros, 4 casas para frente. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Vem para cá. Bota 0. Ficou 83.700 milímetros quadrados. Pessoal, não vou escrever esses númerozinhos aqui porque é difícil de escrever com o mouse, tá? Mas não façam isso, tá? Não façam o que eu faço, é porque tá difícil. Então, é milímetro quadrado, tá certo? Eu vou até puxar pra cá, só para vocês entenderem, tá bom? O próximo, 3,1416, tá bom? 3,1416 de metro quadrado para centímetro quadrado. Para frente, né? Quantas casas? 1, 2, 3, 4. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Veio aqui para o final a vírgula. 31.416 centímetros quadrados, tá certo? Estão vendo que é bem simples esse assunto. É fácil demais. Vocês vão se dar bem, viu? Um arraso. Então, ó, 2,14. Escrevi errado. 2,14 metros quadrados para transformar em milímetro quadrado. Então, de metro para milímetro, a vírgula vai andar para frente, né? Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela vem para cá e a gente vem, ó, completando com 0. Certo? Então, ficamos aqui com 2.140.000 milímetros quadrados. Pense num número pequeno. Só vai ficando menor, viu, pessoas, os números. E aí, 125,8 metros quadrados para quilômetros quadrados. Estão vendo que voltou, né? Tá voltando. Então, tá voltando quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, bora voltar essa vírgula 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem pra cá, né? A vírgula. E a gente completa tudo com 0. Ficou 0,000000125 quilômetros quadrados, certo? É zero demais. 0, 2, 3, 4, 5, 125, certo? Deixa eu apagar aqui para pegar um espacinho. Vocês estão vendo que é um assunto bem simples, né, pessoal? Nada de difícil. Por último, 12,9 quilômetros em metros quadrados, certo? 12,9 quilômetros para metro quadrado. Então, ó, vai andar para frente. Quantas casas para frente? 2, 4, 6 casinhas para frente. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula vem para cá. E a gente completa aqui, ó, com 0, tá bom? Então, teremos 12.900.000 metros quadrados, certo? 12.900.000. Bem bonitinho, tá? E aí, vamos pro próximo. Medidas de volume. Pessoal, bem parecido medidas de volume. A diferença aqui, agora é por 1.000. Multiplicação por 1.000, divisão por 1.000, certo? Vai ficando assim, os zeros vão aumentando, né? Então, bora lá. Ó,
8,132 quilômetros cúbicos para transformar em hectômetros cúbicos, tá? Então, bora lá. 8,132 quilômetros cúbicos para hectômetro cúbico. Então, ó, 1 para frente, né? Contar o número de zeros. 1, 2, 3. 3 casas para frente. Então, ó, 1, 2, 3. Vem para cá, vírgula, ficou 8.132 hectômetros cúbicos, certo? O próximo, 180 hectômetros cúbicos para transformar em quilômetros cúbicos. Isso já é voltando, né? Então, é voltando. 1, 2, 3. 3 casas. A vírgula está aqui. Então, ó, 1, 2, 3. Ela vem para cá. Fica 0,180, tá certo? E aí, pessoal, próximo, 5 centímetros cúbicos em metros cúbicos, certo? Então, ó, 5 centímetros cúbicos, certo? Voltando para metros cúbicos. Então, é voltando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, a vírgula está aqui e ela vai voltar 6 casas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela vem para cá. E a gente completa o resto com 0, tá bom? Então, ficou aqui, ó, 0, temos 5 zeros aqui. 1, 2, 3, 4, 5 metros cúbicos. Pessoal, para esse vídeo não ficar muito extenso, que já vai em 16 minutos, né? Eu vou deixar esses 3 exemplos para vocês fazerem, certo? E aí a gente vai para o próximo, que são as medidas de capacidade, tá? Que a medida de capacidade é transformar em litros, certo? Se uma caixa d'água tem 10 metros cúbicos, a gente vai transformar isso em litros, tá bom? E aí, ó, o primeiro aqui, deixa eu mudar a cor da canetinha, são 3,5 decímetros cúbicos. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, aqui, ó, é só multiplicar por 1, tá? Então, 3,5 decímetros cúbicos equivalem a 3,5 litros. Bem simples. 5 metros cúbicos, ó, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, a gente multiplica isso aqui por 1.000. 5 vezes 1.000, 5.000, né, pessoas? 1, 2, 3, 5.000 litros, tá? 3.400.000 milímetros cúbicos para transformar em litros. E aí a gente não tem milímetro cúbico. A gente vai ter que transformar no mais próximo do milímetro cúbico. Então, vamos voltar aqui, ó. Que é o mais próximo do milímetro cúbico, que tem lá o decímetro cúbico. Então, a gente vai voltar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. A gente vai pegar essa vírgula aqui, que está no final, e voltar ela 6 casinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficamos com 3,4 decímetros cúbicos. E 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, aqui é só multiplicar por 1, tá? E aí, a gente já sabe que nós temos 3,4 litros, tá? 28 centímetros cúbicos, certo, pessoal? A gente também pode transformar o centímetro cúbico em decímetro cúbico. Vamos olhar aqui quantas casas. De centímetro para decímetro, vai ser 1, 2, 3 casas voltando, tá? Então, 3 casinhas voltando. A vírgula está aqui. Então, 1, 2, 3. Ela vem para cá. Ficou 0,028 decímetros cúbicos. Então, a gente multiplica esse número por 1 e nós vamos ter aqui, ó, 0,028 litros, tá? Aqui, vou deixar essas duas para vocês também, tá certo? Quilômetro cúbico nós não temos, então vocês vão ter que transformar no mais próximo de quilômetro cúbico. Quem é o mais próximo de quilômetro cúbico? O metro, né? Então, vocês vão transformar este valor aqui
4,3 km³ em metro cúbico, tá certo, pessoal? Vamos transformar em metro cúbico e aí multiplica por esse valor, vocês vão multiplicar por 1000, certo? E aqui, ó, decâmetro cúbico, ele está mais próximo de quem? Do metro cúbico também, é só uma casinha, tá vendo? Então, a gente vai transformar essa última em metro cúbico, tá? Transformando em metro cúbico, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, só multiplicar por 1000, certo? E aí a gente acha a resposta em litros, tá bom, pessoal? Bem simples. Mas, para saber disso aqui, vocês têm que saber transformação de medidas de volume, tá bom? E por último, medidas de tempo, certo? Então, ó, temos horas, minutos e segundos. A hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos, tá? E um dia tem 24 horas. Então, ó, quantos segundos possui um dia? Então, a gente vai, ó, né? Dia, hora, minuto, segundo. O que é que vai acontecer? Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Tem esse vermelhinho aqui, que tá fofo. Então, um dia possui 24 horas, certo? A hora possui 60 minutos. Então, o que é que a gente vai fazer? Multiplicar 24 por 60, tá? 24 vezes 60 vai dar 1440, certo? 1440 minutos, um minuto tem 60 segundos, então a gente multiplica isso aqui por 60 de novo, tá certo? Então, 1440 vezes 60 dá 86.400 segundos. É isso aí o que o dia possui, certo? E aqui, ó, um ano bissexto possui 366 dias. Sabendo disso, quantos minutos possui um ano bissexto? Pessoal, são 366 dias, certo? Sabendo que o dia possui 24 horas. Então, a gente vai multiplicar 366 vezes 24. Vai dar 8.784 horas. Então, o ano bissexto possui tudo isso aqui de horas. E a hora, ela tem 60 minutos. Então, a gente multiplica por 60. Vai dar um número super pequeno, tá? 527.040 minutos possui um ano bissexto. E aqui, ó, 3 horas e 30 minutos possui quantos segundos? Então, vamos transformar tudo isso aqui em minuto, pessoal. 3 horas, começar aqui, ó. 3 horas tem quantos minutos? Então, ó, se uma hora tem 60 minutos, a gente vai multiplicar 3 vezes 6, que vai dar 180 minutos. Mais esses 30 aqui, né? 180 mais 30, 210. Então, se um minuto tem 60 segundos, a gente multiplica por 60. Então, 210 vezes 60 vai dar 12.600 segundos, tá? E por último, uma pessoa assistiu a um filme com duração de 2 horas e 10 minutos. Quantos minutos a pessoa ficou em frente à TV assistindo o filme? Então, ó, vamos fazer por parte. 2 horas. A hora tem 60 minutos, então a gente vai multiplicar aqui, ó, por 60, 2 vezes 60, 120 minutos, mais esses 10 aqui. Então, este cidadão ficou apenas 130 minutos assistindo o filme, certo? E aí, pessoal, terminamos o assunto, certo? Espero que vocês tenham entendido. Vou passar uma atividade, tá? Eu tenho ela impressa, se vocês não quiserem copiar, é só pegar comigo, tá certo? Qualquer dúvida mesmo, não tenho vergonha, é só falar no WhatsApp que eu respondo, tá bom? Um cheiro para todos!